Bem, e aqui eu quero trazer o nosso primeiro subsídio. E esse subsídio aqui é uma apresentação retirado do portal Portas Abertas, uma instituição que tem feito um trabalho de evangelização, e ele apresenta uma relação e uma lista de 50 países que mais perseguem os cristãos. E eu quero trazer aqui essa informação que não é apenas dizer quais são os países, mas mostrar estatísticas, informações importantes que o Portas Abertas traz, um conteúdo extremamente atualizado, porque é de 2023, então tem aqui informações talvez que possa lhe surpreender. Então convido você a acompanhar comigo esse conteúdo. Bem, o que é essa lista de perseguição, essa lista mundial de perseguição? Apresenta um ranking dos 50 países que mais perseguem os cristãos, considerados aí um ambiente de extrema dificuldade que alguns cristãos sofrem, simplesmente por serem cristãos. Aqui ele faz uma ponderação nesse ranking em que levam em conta 6 aspectos: violência, a violência, os incidentes que envolvem os cristãos dentro daquele determinado país, a vida privada, a família, ou seja, como a família lidar, inclusive, com isso. Alguns países, a própria família denuncia quando existe um crente. A comunidade, ou seja, aquela região, aquele bairro, aquela cidade, como lida com também os crentes. A própria nação em si, ou seja, um aspecto mais macro, né? Porque sabemos que alguns países, a depender da região, o norte, sul, leste, oeste do país, você pode ter níveis de perseguição diferentes. E a própria igreja. Então, isso aí totalizando em 100 pontos, é feito uma pontuação, um ranqueamento em cada um desses subitens, e aí chega-se uma quantificação em que apresenta os países que têm, de uma nota de 81 a 100, um nível de perseguição extrema, de 61 a 80 severa, de 41 a 60 alta e de 0 a 40 considerada variável. E aqui nós temos a lista dos 50 países. Se você quiser dar um print aqui, parar um pouquinho e fazer essa anotação, fique à vontade. E perceba que existem alguns fatores bem interessantes. Infelizmente, é que um dos países da própria América do Sul, a Colômbia, está na posição 22 de perseguição. Algo que talvez aqui nos surpreenda, não um vizinho nosso. Inclusive, a Colômbia, ela está à frente de países assim que talvez para alguns nem poderia passar pela cabeça, como o país na posição 27, que é Cuba, que é uma ditadura. Perceba então que a Colômbia está em nível de perseguição superior a Cuba, de acordo com as estatísticas do Portas Abertas. E o país que mais persegue os cristãos do mundo é a Coreia do Norte, na posição aí número 1. Um outro país que eu também queria destacar, que tem uma quantidade até representativa de cristãos, no caso mais de confissão católica, que é o México, está também na posição 38, está entre esses países. A grande concentração de países da Ásia e da África nessa estatística. E isso certamente faz a gente refletir quais são os setores ou áreas do mundo que precisam de uma atuação de enfrentamento espiritual e também de estratégias de evangelismo. Se você tiver interesse em baixar esses slides, bem como também o relatório completo do Portas Abertas, em que tem essa informação e muito mais informações, outras estatísticas inclusive, vou deixar o link na descrição desta aula. Aqui algumas outras estatísticas que apresentam que 1 em cada 7 cristãos no mundo enfrenta perseguição alta, severa ou extrema. Cristãos mortos ao longo dos últimos anos é apresentado aqui nessa estatística, em que de outubro de 2020 a setembro de 2021 foi contabilizado 5.898 e entre outubro de 2021 a setembro de 2022 já foram 5.621. Quando falamos cristãos mortos aqui, é cristão morto por causa da sua fé. Lógico que a quantidade de cristãos que são mortos, até inclusive de mortes violentas em grandes centros urbanos, acontece todo dia, infelizmente, é um número muito maior. A questão que está falando aqui de pessoas que são mortas por serem cristãos. Não é em virtude de um roubo que eventualmente teve o uso de arma de fogo e a pessoa veio a morrer. Não é isso. A gente está falando aqui de cristãos mortos por serem efetivamente cristãos. Cristãos presos
também é um número que também assusta, né? Já foram 6.175 entre outubro de 2020 a setembro de 2021, e entre outubro de 2021 a setembro de 2022, 4.542. Alguns até podem pensar que esse número seja pequeno, mas se formos pensar do ponto de vista do que temos de informação conhecida, a gente presume que esses números são ainda maiores. Não é apenas isso, é maior do que isso. A questão é que a gente só tem acesso aos números que são publicados. Em ambientes que tem ditadura, em que a informação ela é muito controlada e até vedada o acesso a ela, fica difícil saber o que número efetivo é esse, tá certo? Bem, igrejas. Igrejas que sofrem ataques, isso mesmo. Infelizmente, não é apenas igrejas, outras instituições também sofrem, né, de caráter cristão, confissão cristã. Entre outubro de 2020 a setembro de 2021 foram 5.110, e entre outubro de 2021 a setembro de 2022, 2.110 ataques. Então, assim, é uma coisa absurda. Só observar alguns relatos, infelizmente, ocorrem, principalmente na África, o que fazem, né, quando chegam em algumas igrejas, até o ponto de incendiar a igreja com pessoas dentro da igreja. Então, assim, ataques armados, violentos contra as igrejas, também é um relato que, infelizmente, tem se repetido, principalmente na África. Cristãos sequestrados ou desaparecidos. Infelizmente, uma parte desses nunca vão aparecer. Ou seja, provavelmente foram cristãos que foram mortos, tá certo? Mas que não foi encontrado o corpo. Basicamente é isso que acontece, infelizmente. No último período, entre outubro de 2021 e setembro de 2022, chegou a 5.259 irmãos em Cristo que foram desaparecidos. Ou seja, esse for desaparecido, infelizmente, boa parte das vezes é a própria morte. E isso é um cenário que a igreja tem enfrentado no mundo e que são irmãos nossos em Cristo e que precisam da nossa oração. E aqui eu quero também trazer itens que constam no próprio relatório do Portas Abertas, falando um pouco de relatos dos irmãos em Cristo que sofrem perseguição por causa do Evangelho. Quero começar aqui com o Irã, né? Uma pessoa que mora no Irã disse o seguinte: quando estivemos no confinamento solitário, a única coisa que nos fortalecia era orar. Ele nem sequer está mais no Irã, na verdade. Ele teve que fugir para a Turquia com a família devido à constante discriminação. E é interessante notar que a pessoa saiu do Irã, que é um país que está dentro da estatística dos 50 países que mais perseguem, e foi para a Turquia, que é outro país que também está na estatística. Que ele ainda foi para um outro país que não é tão aberto ao cristianismo, mas é melhor do que o Irã, ou menos pior do que o Irã, já que a Turquia também está entre esses 50 países que mais perseguem os cristãos. Burkina Faso. Olha o que diz aqui o relato de uma cristã que ela sofreu perseguição e o pastor foi morto por radicais islâmicos. Diz assim: suas orações mudaram muitas coisas em minha vida. Recebi alegria e paz em meu coração. Ela relata que a oração da igreja tem confortado ela. Um relato aqui de um cristão da Eritreia agora. Olha o que ele diz, um pastor lá. Mesmo quando estamos em sofrimento, nós nos alegramos. Nossa alegria não é baseada no que nós temos ou não temos. Perceba que essa discussão sobre melhor qualidade de vida, o que for, isso é uma coisa que para alguns nem faz sentido, essa discussão. Porque eles estão basicamente lutando pelo caráter básico do ser humano, que é a sobrevivência. E isso é o relato de um pastor em um país que sofre severa perseguição por ser cristão. Um país que sofre perseguição simplesmente por ser crente. E lógico, como pastor anunciando a palavra de Deus, e certamente ele vai sofrer provavelmente maior perseguição, dado que ao atacar o cabeça, a liderança da igreja, tende a dispersar o povo, tende a diminuir ou fragilizar a fé de algumas pessoas. Outros relatos também da Maldivas diz: ser maldivo é ser muçulmano. Ser cristão nas Maldivas é ser um seguidor secreto sem poder praticar a fé, cultuar e ter comunhão. Um relato muito triste, né? A pessoa, ao expor a fé, é praticamente uma sentença de morte. No Vietnã,
Quando alguém se torna cristão, é expulso da aldeia. Olha aquele relato de situação de perseguição dentro da própria comunidade e da família. Porque o governo local tem medo de que compartilhe Jesus com todos. Um pastor do Vietnã falando a respeito que o país, o estado, a nação, aquela comunidade, ela prefere expurgar a pessoa do que ela seja um instrumento de Deus para levar a palavra para outras pessoas. É esse o nível de perseguição que nós, infelizmente, cristãos, enfrentamos no mundo. E poucos falam abertamente sobre esse assunto. Que venhamos então ter uma noção dessa situação e que venhamos orar pelos nossos irmãos em Cristo. E que possamos também, dentro do possível, apoiar eles financeiramente e com quaisquer outros apoios, como apoio psicológico, emocional, coisa que inclusive pode ser feita via a internet, tá certo? Quando a gente não pode se deslocar até lá, a gente pode fazer esse apoio por meio de instrumentos que existem como o próprio Portas Abertas. Se você quiser o acesso a esse conteúdo dos slides, o link consta na descrição deste vídeo, bem como também o link para o relatório completo do Portas Abertas sobre essa temática.